Mensagem de hoje, nós vamos ler então o texto, Atos, capítulo 1, texto que já foi lido durante o culto, e verso número 8, e eu quero hoje então dar início a essa série de mensagens. Eu coloquei o título de Revendo os Nossos Atos, série que eu estou começando então aí no livro de Atos dos Apóstolos. Se você nunca leu, tem a oportunidade de ler esse livro todo, porque com certeza é muito rico. Em Atos capítulo 8, Atos capítulo 1, verso 8, a palavra do Senhor diz assim, tradução que eu tenho em linguagem de hoje: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. O livro de Atos, ele vai relatar o movimento da igreja, o movimento da primeira igreja. E essa igreja que inicia esse movimento ainda tímida, a igreja está vivendo na figura dos apóstolos esses primeiros dias após a ressurreição de Jesus, e eles ainda estão meio que sem saber o que fazer, o que vai acontecer, um pouco eufóricos, porque vendo o Mestre ressurreto e a expectativa do reino de Deus ser estabelecido, e eles então estão ali diante de Jesus nesse primeiro capítulo com o coração cheio de dúvida e euforia ao mesmo tempo, querendo entender o que vai acontecer agora. Quando é que o reino de Israel vai ser estabelecido? Ou seja, quando é que nós vamos voltar a dominar, a assumir o controle de tudo? E então Jesus olha para aquele grupo e diz: olha, não cabe a vocês saber o tempo, a hora, o momento, aquilo que só o Pai sabe. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês vão receber o poder do Espírito, a presença do Espírito, poder e autoridade para testemunhar em Jerusalém, Samaria e nos lugares mais distantes, e até os confins da terra, como dizem algumas as traduções mais antigas. E se você continuar a leitura do texto, você vai ver que eles ainda ficam meio que sem direção, até que eles dizem: olha, esperem aí, para que vocês possam ver o que Deus vai fazer, o Espírito Santo, a presença de Deus na vida de vocês. Mas por que eu coloquei esse tema de revendo os nossos atos? Eu coloquei revendo nossos atos porque rever é algo importante na vida. Olhar para trás pode ser fundamental para estabelecer uma caminhada. Olhar para trás é imprescindível para quem quer avançar. Tem um ditado, não sei quem criou esse ditado, mas eu costumo dizê-lo, né? Que diz assim, que os inteligentes aprendem com os próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Porque se você erra e você aprende com o seu erro, parabéns, você é uma pessoa que tem grandes chances de avançar. Agora, se você tem a capacidade de olhar aquilo que outra pessoa já fez e aprender, melhor ainda. Você não precisa experimentar errar para poder continuar. Você consegue olhar para aquilo que alguém já fez, entender o valor daquilo, entender que aquilo é certo ou errado, entender se deve fazer aquilo ou não, e aí é sabedoria para você começar a avançar. E é dessa maneira que nós precisamos olhar para trás,
para rever o movimento na história, para entender o movimento da história e assim acertar a nossa caminhada. Nessas últimas semanas, aquela cena do menino sírio caído, morto na praia, né, da Turquia, nesse movimento dos refugiados em direção à Europa, certamente trouxe no seu coração dor, tristeza, né? Uma criança, isso sempre choca a gente, e muitas pessoas fizeram comentários aí no Facebook a respeito dessa imagem, uma imagem que marcou esse movimento que a gente está vivendo na nossa história, o movimento de refugiados, ou seja, o movimento de pessoas que estão saindo dos seus países, fugindo dos seus países por algum tipo de perseguição, seja ela uma perseguição religiosa, uma perseguição política, uma perseguição étnica. Mas se você conhece um pouquinho de história, não precisa conhecer muito, se você olha um pouquinho para trás, você vai ver que essa não é a primeira vez que isso acontece. E aí você vai poder se lembrar do Holocausto, por exemplo, e de outros movimentos. E se você tiver um olhar um pouco mais apurado para a história da humanidade, você vai ver que essa cena pode ter chocado você, mas na realidade isso acontece há muitos anos e afeta muitas pessoas. Se você olhar, por exemplo, para o movimento de saída daqueles que estão ali no México em direção aos Estados Unidos, e quantos devem ter ficado naquelas cercas, mortos. Ou se você pensar nos haitianos que vieram parar aqui no nosso país, não por um motivo, ou seja, talvez nem possam ser considerados refugiados, porque não estavam fugindo de nenhuma guerra, mas sim de uma catástrofe, de um terremoto, mas enfim, tiveram que deixar o seu país em direção de outro país, e aqui várias vezes estão aqui no Brasil tentando recomeçar a vida, tentando reconstruir a vida, muitas vezes vítimas do mesmo preconceito que africanos e asiáticos estão vivendo ao chegar na Europa. Mas isso é para a gente aprender que quando a gente olha um pouquinho para trás, a gente percebe que aquilo que assusta a gente hoje talvez já tenha assustado um pouco outras pessoas em outros momentos da nossa história. Mas o importante é a gente entender que nós não somos responsáveis por aquilo que aconteceu no passado, porque nós não estávamos no passado. Mas nós somos responsáveis por aquilo que está acontecendo hoje, porque nós estamos aqui hoje. Então a gente deve fazer esse exercício de olhar para trás e rever e entender por que o ser humano age dessa maneira e quais são as consequências disso e aonde a gente vai chegar com essas ações para que a gente possa agir neste tempo. Olhar para trás também com um olhar positivo de ver as coisas que nós acertamos, ou seja, de ver os valores que no passado foram importantes para a humanidade e que talvez estejam se perdendo ao longo da história. E aí a gente precisa olhar para trás e perceber, espera aí, quando nós agimos dessa maneira, a sociedade era diferente. Então, se a gente está perdendo isso, a gente precisa rever, avaliar o preço, o valor disso que a gente está perdendo para talvez resgatar, trazer de volta para esse tempo. E esse é um exercício importante, é um exercício difícil de fazer, porque os mais velhos têm a tendência a serem saudosistas, né? Ou seja, olharem para trás como se o tempo passado fosse melhor do que o tempo atual, e isso nunca vai ser verdade, porque o melhor momento é o momento em que você está vivendo. Porque é o momento em que você tem chance de fazer alguma coisa. No passado você não mexe. O passado você não muda. Então o melhor é a oportunidade que você tem de viver hoje. E de hoje fazer a diferença. Então se existe algo que quando você olha para trás você pensa, olha como era bom naquele tempo, então restaure isso e traga para este tempo. Né? Não adianta olhar para trás e dizer, como era bom. Mas e aí? Você está vivo hoje. Não é inteligente dizer era bom e ficar lá atrás não era bom. Traga para o hoje. Traga para agora. Faça acontecer agora. E é esse o movimento que eu quero que a gente pense como igreja, lendo o livro de Atos.
Porque nós somos a igreja desse tempo. Nós somos a igreja de hoje. Nós somos os apóstolos hoje. Nós estamos construindo os Atos. Nós estamos construindo a história dos Atos dos Apóstolos em Niterói, em Vital Brasil, no ano de 2015. Nós somos responsáveis por esse movimento da igreja. Mas quando lemos a palavra, e quando olhamos para trás, nós podemos aprender e extrair daqui os principais valores e entender aquilo que Deus quer fazer hoje da mesma maneira que fez naquele tempo. Entender o essencial, entender o que é o valor, entender o que é o princípio e trazer para o nosso tempo. Esse é o meu desafio como pregador, esse é o seu desafio como crente. Não ficar preso ao passado, mas não esquecer do passado, dos valores do passado. Então eu quero começar essa série revendo nossos atos, pensando neste movimento da igreja, que nesse versículo 8 traz para nós a visão de que a igreja ela tem um movimento de poder, e um movimento de poder pela ação do Espírito Santo. E quando os discípulos estão ali meio que perdidos, sem saber para onde eles devem ir, quais são os próximos passos a serem dados, o Senhor Jesus está dizendo para eles: olha, por enquanto vocês não vão fazer nada, porque todo o movimento da igreja, todo o movimento de vocês a partir de agora vai continuar sendo um movimento com base na minha presença. E a minha presença agora na vida de vocês é pela ação do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. O movimento da igreja é um movimento da presença do Espírito Santo de Deus. A igreja não pode ser uma casa, uma instituição que não conhece e que não vive pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque se não há a presença do Espírito na vida da igreja, a igreja pode se transformar em muitas coisas, menos em igreja. A igreja pode se tornar um clube, um lugar de encontro social. E isso é muito legal, muito bonito, é muito gostoso, a gente está junto. Mas não é a igreja. A igreja pode se tornar uma ONG, distribuir muitas cestas de alimentos, ajudar aqueles que estão necessitados. Muito bonito, muito importante, muito legal, mas não é a igreja. A igreja pode cuidar de doentes, a igreja pode fazer muitas coisas, mas ela só é igreja de verdade quando ela é um movimento baseado e guiado pela ação do Espírito Santo de Deus. Isso faz a diferença na igreja. Porque lugar para se encontrar tem muitos. Aliás, melhores do que o nosso, né? Você pode se encontrar num ambiente mais confortável, você pode se encontrar num ambiente mais agradável, você pode se encontrar fazendo outras coisas, vendo um filme, né? Batendo um papo, muito bom. Ajudar as pessoas, o movimento de ajudar as pessoas é um movimento ótimo, que qualquer pessoa não só faz por fazer, mas todos deveriam fazer. Todo mundo, independente de ser cristão ou não, deveria ter um olhar para o seu semelhante, para aquele que tem um pouco mais de necessidade. Toda pessoa que é humana, cristão ou não, acreditando em Deus ou não, se ele olha para o ser humano e no coração dele ele diz: aquele é um semelhante meu, ele quer ajudar. Não precisa ser cristão para querer ajudar o outro, não é? Mas a igreja vai além disso. A igreja é um movimento de poder. E quando você lê as páginas do livro de Atos, você vai perceber isso. É mais do que um movimento de pessoas reunidas para cantar, é mais do que um movimento de pessoas trazendo libertação e ajuda, é um movimento de poder.
é um movimento de autoridade espiritual. E a palavra de hoje é para que a gente comece a pensar nisso. Porque a gente fala muito de Deus, é fácil falar de Deus. Deus, Criador de todas as coisas. A igreja fala de Deus, as pessoas falam de Deus. A gente fala de Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Homem-Deus. Jesus crucificado. Jesus, a figura histórica que não pode ser negada, porque na nossa sociedade dividiu, né, o antes e o depois, ou seja, a sua data de aniversário é 1975 depois de Cristo. Então não dá para negar a existência de Jesus Cristo. Mas e o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Aonde está o Espírito Santo? Que figura é essa? O que é que ele faz? Qual o seu papel? Quem o conhece? Como podemos falar dele? Como podemos viver dele? E aí, alguns chegam a dizer que cristãos tradicionais não têm o Espírito Santo, não são batizados com o Espírito Santo, né? Às vezes a gente ouve umas bobagens dessas. O Espírito Santo, presença de Deus, aquele que é o outro igual, aquele que é o próprio Deus, aquele que é Deus revelado em nós, aquele que é Deus presente em todo aquele que crê, no ato em que crê, no momento em que crê. E quando a gente caminha pelas páginas de Atos, do livro de Atos, é isso que a gente vê. A gente vê pessoas rendidas a Cristo e recebendo a presença do Espírito Santo, e por essa presença realizando atos e feitos extraordinários, trazendo vida e transformando vidas em todo o tempo. Mas o que é e como esse Espírito vem e como ele enche essas pessoas e como esse movimento acontece na vida da igreja? E aí a gente precisa olhar para trás e trazer isso para hoje. E o Espírito Santo na vida daqueles homens e mulheres é o reflexo daquilo que eles tiveram como experiência com Jesus. A presença do Espírito Santo na vida deles vem a relembrar o coração deles e acender a chama do coração deles com aquilo que foi a experiência deles na caminhada com Jesus. E aí o que vai fazer diferença na sua vida, servo de Deus hoje, o que vai fazer diferença na sua vida cristão de hoje, do século 21, é se nessa caminhada com Jesus, se essa experiência que você tem com Jesus é verdadeira, ela é real, ao ponto da presença do Espírito Santo em você provocar em você mudança, uma mudança radical, mudança de paradigma de existência, mudança de objetivos, mudança de desejos. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Porque o que nós temos visto, irmãos, infelizmente, são cristãos que têm os mesmos desejos de não cristãos. São pessoas que têm Cristo no coração e por isso possuem o Espírito Santo de Deus, mas que não estão dando a esse Espírito Santo de Deus o lugar em que ele deve ter, que é o lugar de Deus, para que a vida seja direcionada. E se nós não vivermos isso, não seremos igreja. E quando eu falo de desejo, irmãos, eu não estou falando de desejos carnais, eu não estou falando de os desejos, né, da carne só, quando a palavra de Deus nos mostra o pecado. Não! Quando eu falo de desejo, eu estou falando das aspirações, eu estou falando dos sonhos, eu estou falando daquilo que a gente quer. É disso que eu estou falando. Porque quando você começar a ler esse movimento da igreja, você vai perceber que aqueles homens, eles não tinham outra coisa em mente, a não ser viver a experiência da vontade de Deus todos os dias. Eles não tinham outro propósito de vida. Eles não queriam casa, eles não queriam carro, eles não queriam roupa nova, eles não pensavam em construir família, eles não pensavam em nada.
A vida deles era anunciar essa mensagem, a vida deles era caminhar, a vida deles era cumprir esse projeto de Deus, porque Jesus tinha iniciado isso na vida deles. E enquanto eles conviveram com Jesus, eles viram Jesus focado e pensando só nisso, todo o tempo. Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava, era anunciar a chegada do reino de Deus. Então, aonde eles estavam vivenciando isso. Pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, vidas sendo restauradas, pelo poder de Jesus presente com eles. Por isso, quando o mestre vai embora, eles ficam: e agora? Ele morreu crucificado. Como assim? Acabou. A nossa esperança acabou. Mas então Jesus, ressurreto, aparece, convive com eles, come com eles, mostra para eles que eles devem caminhar e diz: olha, vocês vão receber poder. Poder do Espírito, para que vocês continuem essa obra, e mais, para que vocês façam uma obra maior do que a obra que eu fiz, porque vocês são muitos, para que vocês alcancem muito mais pessoas do que eu alcancei, porque vocês são muitos, e aonde vocês forem, vocês vão ter experiências ainda maiores do que as experiências que eu tive, e isso é a realidade mostrada em Atos. Porque aquela mulher, para ser curada, que tinha um fluxo de sangue, o que ela fez? Ela tocou na orla do vestido de Jesus, não foi assim? E como é que as pessoas eram levadas para serem curadas por Pedro? Você lembra? Elas eram colocadas ao caminho para que a sombra de Pedro, ao passar, trouxesse cura para aquelas pessoas. Percebe? Percebe isso? Autoridade e poder. Aqueles homens que chegavam diante de alguém e diziam assim: olha, não tenho dinheiro, não tenho um tostão, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu dou a você, levanta e anda. Poder de Deus. Esse era o objetivo deles. Homens que, quando alguém dizia: nós já falamos para vocês pararem de falar de Jesus, eles diziam assim: olha, não importa obedecer aos homens, mas obedecer a Deus. Não estou nem aí se você vai me prender, se você vai me chicotear. Não estou nem aí se você vai me mandar embora do meu emprego. Não estou nem aí se eu vou ter algum tipo de prejuízo, se vai me botar para fora de casa. Posso fazer nada. Eu tenho um projeto de vida, eu tenho uma missão, eu tenho autoridade para fazer algo nesse tempo, que é proclamar, que é testemunhar da vida que só Cristo pode dar. Esse é o movimento da igreja, que é fortalecida pela ação do Espírito Santo de Deus. Eles não pensam em outra coisa, eles só pensam nisso. Então, meus irmãos, nessa noite, a única palavra, a única mensagem que eu quero deixar para você é essa. Revendo os nossos atos, é olhar para a palavra e entender que somos nós os responsáveis por construir esses atos hoje. Somos nós os responsáveis por darmos continuidade a esse movimento da igreja hoje. E quando a sociedade olha para a igreja, o que ela vê? Ela vê esse Espírito Santo. Quando a sociedade olha para você, igreja, o que ela vê? Quais são os desejos? Quais são as aspirações? Que movimento é esse que nós estamos fazendo como igreja? É esse movimento aqui de vidas sendo resgatadas, de pessoas sendo salvas, de famílias que estavam desestruturadas sendo salvas e unidas novamente. É um movimento de perdão, é um movimento de restauração, é um movimento que traz alegria para aquele que está caído, é um movimento que tira das drogas aquele que não tem mais esperança de vida e o coloca como um homem, como uma mulher estabelecida nessa sociedade que fala do poder e da autoridade de Jesus. É esse movimento que a nossa igreja está proporcionando, é esse movimento que a igreja do século XXI está trazendo. Então nós estamos construindo os nossos atos como apóstolos. Agora, se o nosso movimento como igreja é um movimento individualista, é um movimento que só olha para si, é um movimento que só espera de Deus receber para si mesmo, é um movimento que está aí: Deus, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Aí a gente não vai ver muito disso nessas páginas, aí você não vai encontrar isso, aí você vai precisar realmente rever aquilo que é o ato
ou os seus atos como apóstolo de Jesus desse tempo, como enviado de Deus para esse tempo. No capítulo 2, no verso 21, Pedro, terminando uma mensagem, agora já cheio do Espírito Santo, ele diz, relendo, o profeta Joel: então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Ou nas traduções mais conhecidas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu irmão, esse é o tempo de você invocar o nome do Senhor. Esse é o tempo de nós clamarmos ao Senhor, de entendermos o que Ele quer com a nossa vida, de entendermos qual é a essência de Deus para nós, de entendermos por que Ele me colocou nesse emprego, de entendermos por que Ele me colocou nessa escola, de entendermos por que Ele me colocou nessa família, por que Ele me deu esse marido, por que Ele me deu essa esposa, por que eu tenho esse filho. Deus, para que isso? Qual é o seu propósito, qual é o seu projeto? O que eu, como igreja, preciso fazer com essas pessoas que estão junto comigo aqui nesse lugar, seja lá o lugar que for? Porque aonde os apóstolos passavam, a obra de Deus, o reino de Deus, o poder de Deus era manifesto. Aonde você passa, meu irmão, o poder de Deus é manifesto. Aonde você chega, as pessoas reconhecem a autoridade de um servo de Deus. Você jovem, você adolescente, porque Filipe, melhor, Estevão, primeiro mártir, que a gente vai ver isso lá na frente, não era um idoso, provavelmente. Porque João, um dos discípulos de Jesus, era o mais novo. Porque a palavra de Deus está cheia de homens e mulheres que foram influentes, mesmo ainda como adolescentes. A gente vê José, a gente vê Davi. Então, pode esperar o amanhã, porque a gente não sabe quando é que vai chegar o amanhã. A gente não sabe se vai ter amanhã. Por isso, os nossos atos hoje precisam ser atos que refletem a ação e o poder do Espírito Santo de Deus. E eu trabalho com adolescentes, e falo isso para adolescentes, eu sou professor também, eles não sabem. Eu trabalho com adolescentes e eu lamento, porque muitas vezes os meus piores alunos chegam na escola com uma camisa de mensagem de crente. Jesus é rei. Estou com Cristo. Camisa de congresso. A escola não está sem uniforme. E aí eu olho aquela camisa espantada e digo assim, rapaz, se esse cara é crente assim, imagina se ele não fosse. Eu não conseguiria dar aula. Se você não faz diferença onde você está, se quando você chega o Espírito Santo de Deus não é manifesto, talvez você esteja se enganando dentro da casa de Deus. Se você não experimenta dessa presença, você precisa rever os seus atos, invocar o nome do Senhor, porque o tempo é hoje. Quero encerrar contando uma história triste que eu vivi essa semana, quando ontem estive ali no falecimento, no sepultamento do meu tio, e triste porque eu já estava agendado com a minha mãe, já tinha agendado com a minha mãe de visitá-lo ontem. Minha mãe dormiria na minha casa na sexta-feira, para que a gente saísse cedinho para visitar meu tio lá em Bacaxá. E na quinta-feira, ou melhor, na sexta-feira, meu primo me liga de manhã cedinho, dizendo, olha,
pode abortar a visita, porque não adianta mais. E eu fiquei com o coração partido pensando assim: por que eu não o visitei antes? Por que eu não marquei com a minha mãe na semana retrasada? Por que eu não marquei com a minha mãe no mês passado? Por que eu não marquei com a minha mãe na primeira vez que ela me pediu: filho, eu queria ir lá visitar o seu tio. Vamos lá. Meus irmãos, os nossos atos precisam ser pensados para que a gente não esteja adiando aquilo que pode não dar tempo de fazer. Para que a gente não esteja deixando para depois aquilo em que a gente não sabe se vai ter um depois. E eu vejo muita gente deixando para depois. Eu vou mudar isso. Eu preciso ajustar aquilo. Preciso acertar a minha vida nesse ponto. Preciso fazer diferente a partir disso aqui. Preciso ser um pai melhor, preciso ser um filho melhor, preciso ser um empregado melhor, preciso ser um patrão melhor, preciso um monte de coisa. Será que vai dar tempo? Os nossos atos de hoje precisam refletir a presença do Espírito Santo de Deus. A sua vida hoje precisa ser um espelho de Cristo. Você precisa ser luz nessa sociedade hoje, porque você não sabe se vai estar aqui amanhã. Você precisa ter essas atitudes hoje. Então a gente olha para trás para começar essa mudança hoje, dentro de casa, dentro da igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, hoje. Porque essa notícia pode ser triste, mas eu digo para você: ninguém sabe se você vai ter amanhã. Né? Já tem uma música aí do Renato Russo que fala disso, né? Preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Está aí. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. O que é o amanhã? Tem muita gente vivendo o amanhã que não existe. Reveja os seus atos hoje. Você tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque não basta cantar algo bonito. Porque não basta escrever algo que é verdade. Se você não vive, a sua poesia pode até surtir efeito para outros. Mas e para você? E para você? Vamos orar nesse momento. Peça a Deus para que você seja revestido desse poder e dessa autoridade. Peça a Deus para que o Espírito Santo de Deus te encha de uma maneira tão profunda, que a sua experiência com Jesus seja algo tão grandioso, que quando você chegar amanhã no seu ambiente de trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: o que aconteceu? O que houve? E você vai ficar assustado, você não vai entender. Como assim? Você está diferente. Tem alguma coisa. E não é falar com a voz impostada, não. É ser. É essência. É um projeto de vida. Você tem colocado o seu projeto de vida nas mãos do Senhor. Você jovem, adolescente, que tem sonhos. Quais são os seus sonhos? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Para quê? Para ganhar dinheiro? Será que você vai ter tempo de gastar o dinheiro? Será? Ser feliz. Ser feliz como? Longe da presença de Deus não há felicidade. O que a gente mais vê são pessoas que têm muito dinheiro pulando de um prédio. Dinheiro não trouxe essa felicidade para ele, para ela? Pensando em morte. Não é essa a base. Não é isso o essencial.
O essencial é cumprir o projeto do Senhor. O essencial é estar cheio da presença de Deus pelo Espírito Santo. E aí você é testemunha dessa obra transformadora de Deus, de Jesus, aonde você estiver. Seja nos prédios, seja na comunidade, seja numa praia no Caribe, seja no piscinão de São Gonçalo. Você é a igreja presente ali. Um agente transformador pela ação do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor nesse momento. E peça a Ele para que você seja essa pessoa transformada que transforma vidas. Pai, estamos aqui diante do Senhor porque queremos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Queremos que o nosso relacionamento contigo, Senhor, seja tão profundo que cada passo, cada palavra, a cada manhã, ao vermos a Tua misericórdia ser renovada sobre nós, possamos impactar vidas. Ó Deus, queremos olhar para trás, olhar para a Tua palavra, olhar para os atos dos apóstolos que conviveram com o Senhor e nos tornarmos espelhos desses atos no dia de hoje, neste tempo, nesse século, o tempo que o Senhor nos deu para viver, o tempo em que o Senhor quer alcançar vidas, o tempo em que o Senhor quer estabelecer o Teu reino aqui na terra, porque é o tempo em que nós estamos aqui. Não queremos ser saudosistas, olhando para trás e pensando como era bom, mas queremos olhar para o hoje e dizer: Pai, faça o melhor através de nós, porque o Teu Espírito Santo se faz presente em nós, e nós que somos a igreja do Senhor, vamos trazer esse movimento do Teu reino para esse tempo. Cura, libertação, restauração, perdão, vidas transformadas. É o que nós queremos, Senhor, mas não podemos fazer por nós mesmos. Não faremos pela nossa autoridade, não faremos pelo nosso querer, mas faremos pela ação do Espírito Santo em nós. Invocamos o Teu nome, Senhor, para que primeiro nós sejamos salvos, libertos, curados pelo Senhor, para que possamos levar essa vida, essa cura, essa salvação a outros, como testemunho, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria, os lugares mais distantes do mundo, tanto em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, os lugares mais distantes do mundo. Em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo que nós oramos. Amém. Amém.